Graciane Barbosa de Souza, soy de la Universidad Paulista de Medicina, Escuela Paulista de Medicina, y yo quiero agradecer desde ya la invitación para hablar no Congreso de la Sociedad. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. E para falar um pouco sobre queratoconos, me gusta muito comentar sobre este primeiro caso, um paciente de 35 anos com diagnóstico primário de queratoconos. Já havia feito 4 transplantes no olho direito com válvula de Ahmed e uma queratoprostese com acudeza visual de conta-dedos. E o olho esquerdo apresenta 3 transplantes de córnea com acudeza visual de movimento de mão. Por isso que é tão importante não olvidar de como devemos tratar o paciente com queratoconos, ter um fluxograma definido para evitar que o paciente tenha uma evolução como esta que apresento agora. A apresentação clínica do queratoconos é uma doença, uma moléstia que aparece normalmente na adolescência com baixa agudeza visual progressiva, com a presença de um astigmatismo irregular. Quando hacemos a retinoscopia, observamos uma sombra enterreira e clinicamente podemos observar na lâmpada de hendidura o anel de Fleischer, estrias de Vogt, o sinal de Risuti ou mesmo o sinal de Mousson, que é tão comum habitualmente visto. Então, aqui temos o sinal de Mousson, aqui temos as estrias de Vogt. O diagnóstico, basicamente, é um diagnóstico clínico pela baixa da agudeza visual, por alteração refracional, combinando com os fatores de risco para desenvolvimento da doença. Podemos também fazer o diagnóstico pela retinoscopia com a sombra enterreira. Podemos utilizar a ceratoscopia ou queratometria, onde eu vou observar irregularidade das miras, presença de um astigmatismo irregular. E antigamente nós outros dizíamos que a ceratometria, o K maior que 46, era muito sugestivo de queratoconos. E hoje nós outros temos as tomografias e topografias com mapas paquimétricos para cerrar o diagnóstico de queratoconos. O diagnóstico, se eu não consigo fazer no primeiro exame, eu tenho que tentar repetir com 2 a 3 semanas depois, se eu estou examinando, por exemplo, um ninho. E quando que é o melhor tempo para começar a avaliar a avaliação para queratocono? Se o paciente tem um fator de risco, eu devo começar com 5 a 8 anos de idade. Os fatores de risco nós outros vamos comentar, mas principalmente uma história familiar de queratoconos, ou o paciente tem alergia, ou o paciente tem uma doença de colágeno ou síndrome de Down. E, logicamente, o exame que eu tenho que fazer para fazer a avaliação é uma topografia ou uma tomografia. Também eu devo iniciar uma avaliação mais precoce naqueles pacientes que numa primeira consulta não têm uma agudeza visual de 20/20 e o restante do exame é totalmente normal. Eu tenho que fazer uma tomografia ou uma topografia para evaluar sobre o que era a presença de um astigmatismo irregular. E também eu devo começar uma avaliação para queratoconos mais temprano se eu tenho um paciente que tem fator de risco, gravidade, um fator de risco importante e no primeiro exame eu não consegui fazer o diagnóstico de queratoconos. Então, este paciente também eu tenho que fazer um acompanhamento mais temprano para fazer hasta que seja hecho o diagnóstico de queratoconos especificamente. Uma vez que eu já tenho o diagnóstico de uma ectásia, a primeira coisa que temos que fazer é a orientação familiar. Então, a família tem que saber como se passa a evolução da doença, quais são os fatores de risco, como é o controle, como deve ser o controle de todas as patologias associadas ao queratoconos e também alguns mitos e verdades sobre o queratoconos. Por exemplo, se tem um adelgaçamento da córnea, os pacientes chegam dizendo que têm muito medo
de que tenha uma perfuração. Nós sabemos que é muito raro ter uma perfuração. Ou, por exemplo, utilização de lentes de contato rígidas vão parar a doença. Não é isto que se passa. Então, tudo isso temos que esclarecer ao paciente e sua família. Nós temos que dar todas as opções de tratamento e como será o acompanhamento do paciente. E o tratamento que nós vamos fazer, basicamente, vai depender da gravidade da doença, dos fatores de risco, da presença de evolução ou não e da necessidade do paciente em relação a como se passa a progressão do ceratocone. Nós temos que dizer que a progressão, normalmente, a doença se empieza na primeira, segunda década de vida e tem uma progressão tanto em homens quanto em mulheres, na evolução hasta 30, 40 anos, se nós temos o controle dos fatores de risco. Pero é uma doença que tem um fator congênito importante, pero sofre uma influência ambiental como microtrauma e inflamação. Então, é muito importante controlar o traumatismo, os microtraumas e as inflamações para ter uma doença que pare sua progressão aos 30 a 40 anos. E, logicamente, controlar os fatores de risco. Os critérios que nós devemos observar quando acompanhamos um paciente com queratoconos é a agudeza visual, os fatores de risco, novamente, observar se tem uma evolução de doença ou não, qual a idade do paciente e, logicamente, se o paciente tem condições de acompanhar, fazer o acompanhamento de sua evolução. Paciente ou mesmo a família do paciente é que vai determinar a necessidade de melhora de agudeza visual. Por exemplo, se o paciente tem 20/20 em um olho e conta dedos em outro olho, para ele pode ser suficiente manter 20/20 em um olho e conta dedos no outro olho. Então, essa necessidade de melhora de agudeza visual deve ser determinada pelo paciente ou pela família do paciente, dependendo da atividade que o paciente tem, da necessidade do paciente. Pero nós temos que dar as opções de tratamento, as opções de melhora de agudeza visual e, principalmente, a obrigação de acompanhamento deste paciente para observar se tem ou não uma estabilização da doença. Então, eu determino a agudeza visual, determino os fatores de risco e depois a pergunta é: o que devo fazer para melhorar a agudeza visual se é necessário para o paciente? Se não é necessário ou se é necessário, eu vou fazer algo e vou acompanhar se tem ou não um risco de evolução, de progressão da doença. Os critérios como idade do paciente. Nós sabemos que quanto mais jovem, mais rigorosa a observação tem que ser. Por exemplo, no nosso protocolo em Escola Paulista de Medicina, hasta 18 anos, nós examinamos a cada 3 meses. Depois de um ano estável, nós temos de 6 em 6 meses por um ano. Depois disso, se tem uma estabilidade, passa a ser um exame anual hasta sair da fase de risco de progressão da doença, 30, 40 anos. As condições de seguimento, de acompanhamento, vão depender dos fatores socioeconômicos do paciente. Se o paciente não tem condições de fazer um acompanhamento adequado, eu devo considerar a indicação de crosslinking independente de uma evolução documentada, de uma progressão documentada. Eu devo considerar anilho e crosslink no mesmo ato se também o paciente não tem agudeza visual suficiente e não tem condições de fazer o seguimento adequado. E eu não posso olvidar que crosslink não é 100% efetivo. Ou seja, o paciente que é submetido a crosslink também necessita um acompanhamento. Então, eu tenho que lembrar que não é 100% efetivo e não posso olvidar também que existem riscos para a realização do crosslink. Pero, se o paciente não tem condições de manter o segmento, eu tenho que explicar tudo isso e correr o risco e fazer o crosslinking independente
de uma documentação de evolução, principalmente nos pacientes mais jovens. Os fatores de risco nós outros temos as doenças sistêmicas associadas, o A, B, C, D, E, F. Então, nós temos atópia, doenças osteogênesis imperfeita, síndrome de Crouzon, síndrome de Down, Ehlers-Danlos e síndrome de Marfan. Ou seja, nós outros temos todas as doenças das moléstias de sistema de colágeno, de fibra de colágeno, como sendo fatores de risco para desenvolvimento da doença. Nós outros também temos alergia ocular, inflamação crônica ocular, como a inflamação causada por blefarites ou ojo seco. Temos a inflamação causada pelo uso inadequado de lentes de contato. Então, lentes de contato são as que dão melhor visão para os pacientes, mas a adaptação tem que ser muito adequada, porque senão o uso de lente de contato induzindo um processo inflamatório pode ser um fator de aceleração de progressão da doença. E, logicamente, existem alguns dados oftalmológicos que são também considerados fatores de risco. Presença de fator de risco quer dizer segmento mais rigoroso em relação à evolução. Quando falamos sobre risco de progressão, fatores oculares, nós outros vemos aqui nesse estudo a persistência do prurito ocular. Então, se tem um prurito, se pica o ojo e hace o prurito, tem um risco maior de evolução da doença. E também temos aqui os niños com uma idade mais jovem e queratoconos com ceratometrias maiores do que 50 dioptrias, ponto mais delgado menor que 450 micra, o ponto de máximo de curvatura posterior, de atração posterior de 50 micra e um cilindro mais grande que maior que 1,9 dioptrias. Então, esses são os dados oftalmológicos que me dizem que eu tenho que acompanhar este paciente mais de perto, mais acerca a ser mais exames de controle. Em relação às opções de tratamento, são várias, desde o uso de anteojos hasta procedimentos quirúrgicos. As lentes de contato, sejam rígidas, sejam blandas, sejam esclerais, são as que las conferem a melhor acudeza visual. O crosslinking é feito para estacionar a evolução da doença, e os procedimentos quirúrgicos, como anilho intraestromal, para melhorar a acudeza visual com utilização de óculos, de anteojos ou de lentes de contato, e os transplantes lamelares, penetrantes ou mesmo de Baumann. Temos também os implantes de lentes intraoculares, seja de câmara anterior, seja ICL ou mesmo extrafocos, e uma associação de procedimentos que podemos fazer para ter uma melhora da acudeza visual, numa tentativa de ter uma independência do uso de anteojos ou de lentes de contato, como PRK associado a anilho intraestromal, ou LASIK associado a transplante de córnea e outras opções que podem ser feitas num paciente desde que tenha uma estabilização da doença e que seja feito com segurança para o paciente. Em relação à acudeza visual, nós sempre temos que ter em mente uma acudeza visual corrigida com a melhor correção e que seja possível de utilizar. Por exemplo, se o paciente com lentes de contato rígida corneal tem 20/20, mas consegue se quedar somente 2 horas com a lente de contato, isso não é uma vida adequada, não é uma recuperação visual adequada pelo paciente. A acudeza visual tem que ser compatível com a necessidade do paciente. E aqui, novamente, a lente de contato rígida é a que melhor confere acudeza visual e
qualidade visual para o paciente. Pero depende muito da motivação do paciente para utilizar a lente de contato e é muito mais difícil fazer uma adaptação quando o paciente é mais jovem e principalmente se tem queratocono muito assimétrico, olho com agudeza visual muito boa e o outro olho com agudeza visual muito mala. Estes pacientes são muito mais difíceis de utilizarem uma lente de contato em olho só e por isso estes pacientes acabam indo para procedimento quirúrgico. Então, se eu tenho uma acuidade visual corrigida com a melhor correção, o tempo suficiente, ela é suficiente para a necessidade do paciente, eu vou somente observar a evolução de acordo com a idade, fatores de risco e as condições sociais. Se tem condição social de fazer um acompanhamento de 3 em 3 meses até 18 anos e depois de 6 em 6 meses por um ano e depois anual, ótimo. Se não, eu hago já o crosslink. Ou qualquer observação de evolução da doença, de progressão da doença, eu indico o crosslink nestes pacientes. Agora, se o paciente, na primeira consulta, já não tem uma visão, uma acuidade visual suficiente com anteojos ou com lentes de contato blanda ou rígida ou tempo suficiente de uso de lentes de contato, então eu tenho que avaliar o procedimento quirúrgico para melhora de agudeza visual na primeira consulta. Anilho intraestromal, transplante de córnea ou mesmo combinação de outros procedimentos que vão depender de paquimetria, de queratometria ou de refração do paciente. Em qualquer tempo que eu tenha feito um tratamento quirúrgico para o paciente, e este paciente deve continuar a sua observação, porque caso algo aconteça por idade, fator de risco, condições sociais e tenha uma evolução, uma progressão da doença, eu tenho que fazer a indicação de crosslinking. A observação da evolução da doença, nós temos que seguir sempre, preferencialmente, o mesmo método de imagem. Se eu utilizo um Pentacam, eu deveria utilizar Pentacam todas as vezes. Se eu utilizo um Galilei, eu deveria utilizar um Galilei todas as vezes, e aí vai. Nós não podemos olvidar que a tomografia de córnea me oferece mais dados em relação à doença do que uma topografia de córnea simples, pero eu posso usar somente uma topografia todavia. Eu devo sempre respeitar o tempo sem utilização de lente de contato para fazer a avaliação. Ou seja, se o paciente é um usuário de lente de contato, eu tenho que deixar 3 a 5 dias sem lente de contato, sempre vou utilizar este mesmo tempo para repetir o exame de imagem. Eu não posso comparar exames que tem 3 dias sem lente de contato com o exame que tem 10 dias sem lente de contato. O risco de ter um erro é muito grande. E nesta avaliação, eu vou utilizar todos os parâmetros. Agudeza visual, queratometria máxima, K1, K2, paquimetria, astigmatismo, asfericidade, todos os dados. O que nós outros mais utilizamos para definir uma progressão é uma evolução de 0,75 em um ano na ceratometria máxima. Se eu tenho uma dúvida se houve ou não uma progressão, eu devo repetir o exame novamente em 2 a 3 meses antes de decidir o que eu vou fazer. Em relação aos critérios de progressão, são vários os critérios de progressão descritos na literatura para acompanhar o paciente. Os que mais observamos constantemente sendo utilizados é, então, a ceratometria máxima anterior, como maior que 0,75 em um ano, a agudeza visual subjetiva, uma piora de agudeza visual subjetiva, um cilindro que aumentou mais do que uma dioptria em um ano e uma espessura de córnea menor que 30 micras também em um ano. Então, esses são os que mais são observados como critérios de progressão da doença. Qualquer signo de progressão de doença ou o paciente não tem condições de fazer um acompanhamento, eu tenho que indicar o crosslink. Crosslink
é um procedimento, então, que vai ser indicado principalmente se o paciente tem uma satisfação de visão, agudeza visual satisfatória com correção, ou com lente anti-ojos, ou com lente de contato, ou foi feita com uma pericales fácicas, ou mesmo transplante de córnea. Então, se tem uma progressão documentada em uma dessas situações, eu tenho que indicar o crosslink. Os pacientes, antigamente, nós outros fazíamos crosslink somente com pacientes com mais de 400 micras de espessor sem epitélio, ou, quando menos, utilizando na riboflavina hiposmolar ou mesmo lente de contato. Hoje, como nós outros temos o protocolo sub 400 micra, ou seja, um protocolo que foi descrito e que permite fazermos um crosslink com segurança hasta 200 micras de espessor, isso já ficou mais tranquilo. E existe também a possibilidade de utilizar um crosslink guiado por topografia. Aqui nós outros vemos a publicação do Dr. Hafezi mostrando que é seguro fazer um crosslinking com um câmbio na potência da ultravioleta, utilizando córneas com menos de hasta 200 micras de espessor. O anillo intracorneal é utilizado para uma regulação de superfície, para a redução de aberração, melhorar a agudeza visual com adaptação de lentes de contato ou com anteojos, e existem diferentes nomogramas, diferentes tipos de anillo. A resposta é uma resposta individual e o planejamento do anillo deve ser personalizado. Os limites de utilização de anillo devem ser sempre a segurança do paciente. Lembrar que pode ter extrusão, depende da expectativa do paciente, existe uma chance, um risco de poder como que cambiar o anillo, a programação do paciente. Então, a resposta do anillo é uma resposta bastante individual, pero cada vez mais temos opções diferentes de tipos de anillo, com diferentes nomogramas, buscando uma melhora de agudeza visual para o paciente. Uma outra opção de correção são as lentes intraoculares, que nós outros temos as lentes intraoculares de câmara anterior, de câmara posterior, e esta lente é uma lente específica para córneas irregulares, a extrafocos. É uma lente desenvolvida por um brasileiro que ela pode ser indicada em pacientes que não têm opacidade central, onde o risco de transplante é muito alto, ou mesmo têm um transplante com astigmatismo elevado, uma irregularidade elevada, e o paciente não consegue utilizar uma lente de contato. Pero o implante da extrafocus necessita a retirada do cristalino. Então, o paciente necessita ser pseudofásico para ser, então, uma extrafocus. É como um estenopeico, um furo estenopeico, pero pode melhorar bastante a agudeza visual do paciente. E os transplantes de córnea? Os transplantes de córnea lamelares ou penetrantes. Os lamelares sempre são as primeiras indicações pelo risco de complicação ser mais pequeno. Transplante de Baumann, que antigamente ele foi descrito para aqueles pacientes que tinham uma evolução da doença, pero não têm espessor para ser o crosslink. Hoje, cada vez mais, nós outros não temos esta indicação, porque o crosslink já pode ser feito em pacientes com córnea mais delgadas. Então, transplante de Baumann realmente não é feito com muita frequência. Transplantes laminares anteriores e anelares são, sim, as primeiras opções quando não tem uma opacidade central profunda no erro visual em la córnea. E, por último, os transplantes penetrantes, seja com incisões simples, seja com incisões modeladas com laser de femtosegundo. Os transplantes de córnea são a solução para um paciente com queratoconos? Não, não é a solução. Nós outros não temos certeza, não é certo, quanto tempo dura um transplante. Existem riscos de complicações a qualquer tempo no pós-operatório. A agudeza visual vai se quedar boa
quanto tempo vai se quedar buena? Estas são respostas que nós não temos como fazer para o paciente. O paciente vai ter que usar óculos ou lentes de contato. Muito provavelmente ele vai ter que usar um óculos ou uma lente de contato para ter uma agudeza visual buena, mesmo depois do transplante de córnea. O tempo de recuperação é um tempo de recuperação largo, pelo menos 3 a 6 meses, às vezes até um ano, nós outros nos quedamos retirando suturas do paciente. E o risco de rechaço, que num transplante penetrante é por resto da vida, é maior no primeiro ano, mas depois de 10 anos, o paciente pode apresentar um rechaço e ter uma perda da transplante. Então, transplante de córnea não é a solução para todos os pacientes com queratocono. Outros pontos que nós temos que não podemos olvidar é pacientes com queratocono e chega com catarata. Está na hora de operar a catarata. Então, nós temos que levar em consideração, o paciente é usuário de lente de contato, a visão é adequada, ou o paciente não é usuário de lente de contato e a visão era adequada antes. Então, sempre eu tenho que considerar estes pontos, né? Então, se eu vou fazer somente a cirurgia de catarata, se eu vou fazer cirurgia de catarata, qual a lente, qual biometria que eu vou utilizar, eu tenho que saber qual a agudeza visual prévia à utilização da lente de contato, somente com a refração. Se o paciente apresentava uma agudeza visual satisfatória somente com anteojos, eu posso fazer uma cirurgia de catarata utilizando somente uma lente tórica ou mesmo uma extra focus e o paciente vai se quedar bem. Mas se o paciente utiliza uma lente de contato rígida e já tem uma agudeza visual que não permite que fique utilizando a lente de contato rígida ou já não quer, o paciente já não lhe gusta mais utilizar a lente de contato rígida, às vezes eu tenho que fazer um anilho intraestromal antes para depois fazer a cirurgia de catarata. Então, eu sempre devo considerar o estado anterior do paciente, como ele estava antes, com lente e sem lente. Qual a correção, qual o conforto do paciente, como que o paciente deseja ficar, como ele quer se quedar depois da cirurgia, para eu poder decidir se eu vou fazer procedimentos solos ou procedimentos combinados, que tipo de lente que eu vou utilizar. O mesmo se passa com queratocono e endoteliopatía, que é uma associação muito frequente. Então, qual a melhor opção de escolha? Depende muito de como o paciente está. Então, novamente, eu posso fazer sequencial, ou seja, eu posso fazer o transplante endotelial e depois eu hago um anilho para tirar da lente de contato e depois eu hago um facoemulsificação utilizando lente tórica ou mesmo uma extra focus, ou eu posso utilizar um procedimento ao mesmo tempo, tríplice. Eu posso fazer o transplante endotelial com a facoemulsificação e no segundo tempo, se o paciente deseja, eu hago o anilho intraestromal. Então, tudo isso é possível fazer, temos que estudar o paciente, como ele estava antes e como ele gostaria de quedar, para então decidir do que fazer. Então, o acompanhamento dos pacientes com queratoconos, ele sempre vai ser, se o paciente tem uma boa agudeza visual, usando correção ou pós-procedimento cirúrgico, hasta 18 anos a cada 3 meses. Maior que 18 anos, acompanha a cada 6 meses, até que eu tenha uma estabilização. Um ano de estabilização passa a seguir anualmente hasta 30 a 40 anos. Importante que eu haga o controle de patologias como alergia, ojo seco, blefarite, uso de lentes de contato. Presença de evolução da doença, de progressão, eu devo sempre avaliar o crosslink. Solamente lembrando que as ectásias iatrogênicas, eu devo avaliar crosslink no primeiro momento, no primeiro diagnóstico, não é como o ceratocone especificamente. Eu sempre devo lembrar que na dura, se tem progressão ou não, eu devo repetir o exame em 3 meses. E na dura, se o paciente vai ter condições de fazer o seguimento ou não,
eu devo indicar crosslink se a visão é suficiente, e eu vou indicar crosslink mesmo que a agudeza visual não seja suficiente, mas o paciente não quer ou ele não pode fazer o acompanhamento. Nós devemos nos preparar para novas metodologias de crosslinking, utilizando novas substâncias como açaí, genipina, utilizamos riboflavina oral com exposição ultravioleta, que todavia não tem uma evidência científica, pero cada vez mais temos alterado a alimentação do paciente, colírio para a realização de crosslinking e os anilhos halogênicos que já são utilizados, anilhos estromales halogênicos. Aqui nós vemos um pôster com a utilização de riboflavina oral com exposição de 15 minutos diária solar, com uma melhora bastante importante, uma redução de evaluação e um aplanamento da córnea bastante importante. Existe hoje um clinical trial americano com a utilização de riboflavina oral e cada vez mais nós utilizamos como apoio hasta o paciente, hasta temos certeza, estamos certos de que não tem uma evolução a doença para indicar o crosslinking quirúrgico especificamente. A riboflavina é encontrada em muitos animais, em muitos alimentos, carne, alguns produtos lácteos, alguns vegetais, e também eu posso fazer a suplementação de vitamina B2, que é utilizada na dose de 400 miligramas no adulto e 200 miligramas na criança, durante um período inicial de 3 meses, que depois podemos aumentar. E é importante utilizar uma exposição solar por pelo menos 15 minutos ao dia durante a utilização da medicação. Lembrando, novamente, não existe uma evidência científica da atuação da riboflavina oral no crosslinking corneal. A atividade que também está agora em desenvolvimento é a utilização de gotas para tratamento, para ser o crosslinking. Então, este IVMed 80 é uma medicação que está em avaliação pelo FDA, tópica, uma gota que utilizamos como que 2 vezes ao dia e que vai então diminuir o risco de evolução da doença corneana. Então, isso é algo que em breve também nós teremos uma resposta em relação a isso. O Take Home Recommendations, nós orientamos como que fazer uma topografia entre 5 a 8 anos, sempre. Se suspeita de queratoconos, eu sempre vou suspeitar quando tenho uma baixa agudeza visual e alteração refracional, ou quando o paciente tem fatores de risco, como alergia ou doenças associadas. Eu sempre devo tratar as doenças associadas, controlar as doenças associadas. Quanto mais jovem e grave, menor o tempo entre as avaliações com o oftalmólogo. Eu sempre devo utilizar a mesma tecnologia de imagem para fazer acompanhamento. Eu sempre devo estimular a exposição solar e a ingesta de alimentação rica em vitamina B2. E na dúvida se eu tenho uma progressão ou não da doença, eu devo repetir o exame em 3 meses. Na dúvida se o paciente vai fazer o seguimento ou não, eu devo indicar o crosslink se a agudeza visual é suficiente ou mesmo que a agudeza visual não seja suficiente e o paciente não pode fazer o seguimento. Bueno, era isso que eu me gostaria de falar com vocês sobre o nosso fluxograma no tratamento de ceratocono e eu estou à disposição para qualquer dúvida que possam apresentar. Novamente, muitas graças por sua atenção.